Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Poliana e eu estou aqui para resolver um exemplo de trigonometria. Antes de começar, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal. Então, o exemplo de hoje diz o seguinte: em um trecho de um rio em que as margens são paralelas entre si, dois barcos partem de um mesmo ancoradouro, ponto A, cada qual seguindo em linha reta em direção a um respectivo ancoradouro localizado na margem oposta, pontos B e C, como está representado na figura abaixo. Se nesse trecho o rio tem 900 metros de largura, a distância em metros entre os ancoradouros localizados em B e C é igual a. Então, o que diz? Que dois barcos, né? Um sai daqui do ponto A, um vai para o ponto B e o outro vai para o ponto C. E o exemplo ele está pedindo qual é a distância entre o ponto B e o ponto C, tá? Então, é isso aqui que o exemplo está pedindo. Então, para começar, por onde, né, a gente começa esse negócio? Vamos por partes. O único outro dado que o exercício deu, além dessa figura com os ângulos, é que o rio aqui ele tem uma largura de 900 metros, tá bom? Então, a única outra informação que a gente sabe é que o rio tem uma largura de 900 metros. Tá, então vamos por partes. A gente vai ter que dividir esse exercício em duas partes, tá? Primeiro a gente faz uma, depois a outra. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular o ponto ABD, tá? E aonde estaria esse ponto D que a gente está criando, tá? Ele estaria aqui, ó. Então, aqui, descendo reto, tá? Vamos supor que isso aqui esteja reto. Esse ponto aqui vai ser o D, tá? Então, a gente vai calcular ABD primeiro, tá bom? Então, primeiro, eu vou colocar aqui, ó, que primeiro a gente vai calcular ABD, tá bom? ABD. E o que a gente vai achar aqui? Aqui a gente já tem esse tamanho aqui, que é o 900, e a gente tem o ângulo. Então, o que a gente vai achar é o X, tá bom? Então, o X é a distância aqui, ó, entre A e D, tá? Primeiro a gente vai achar isso, depois vocês vão entender o porquê disso, tá bom? Tá, então, vamos lá, vamos encontrar o X. Então, assim, antes de tudo, a gente tem o quê? Que essa altura aqui vale 900 metros, porque se aqui a largura do rio é 900, aqui também vai ser, tá? Então, aqui vale 900. E outra coisa que a gente tem é o ângulo. Se aqui tem 30 graus e aqui tem 30 graus, esse ângulo inteiro vai valer 60 graus, tá bom? Entenderam, né? Aqui tem 30, aqui tem 30. Como eu quero o ângulo todo, vou ter 60 graus. Então, para não complicar tanto, eu vou passar esse triângulo aqui, tá? Então, ó, aqui a gente tem 900, aqui a gente tem X e aqui a gente tem um ângulo de 60 graus, tá bom? Então, tudo isso aqui eu passei aqui, tá? Pra gente não se perder. Então, agora a gente vai achar esse X. Tá, vamos lá. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem o cateto oposto e a gente tem o cateto adjacente, que está do ladinho do ângulo. Por quê? Porque aqui está o nosso ângulo de 90 graus, então a hipotenusa está lá, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o cateto oposto e a gente quer o adjacente. Qual das funções usa o cateto oposto e o cateto adjacente? A tangente. Então, tangente de 60 graus é igual. Cateto oposto é quanto? É 900. Cateto adjacente é quanto? É X, que a gente não sabe. Tá, agora buscando lá na memória, quanto é a tangente de 60? A tangente de 60 é raiz de 3, tá? Igual a 900 sobre X, tá bom? Agora, o que a gente faz aqui para isolar o X? A gente multiplica cruzado. Aqui tem o 1, lembrando, não aparece, mas está ali. Tá, multiplicando cruzado vai ficar o quê? Raiz de 3x igual a 900.
passando raiz de 3 para baixo para deixar o x sozinho. E ela está multiplicando, ela passa dividindo. Então, x igual 900 raiz de 3. Aí, aqui, a gente chega na parte que a gente tem que racionalizar. Lembram disso? Eu fiz um exemplo com isso. O que é o racionalizar? Para racionalizar, você vai multiplicar essa fração pela raiz, tá? Então, aqui tem uma raiz de 3. Então, você vai multiplicar essa fração por raiz de 3 sobre raiz de 3, tá? Se aqui fosse raiz de 5, por raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, lembrando, a gente sempre faz isso aqui, a gente sempre vai racionalizar quando o número está dividido por uma raiz, tá? Então, quando o número divide por uma raiz, a gente racionaliza. Para racionalizar, multiplica a fração pela raiz, tá bom? Então, aqui, o que vai ter? Vai ficar x igual a 900 raiz de 3. E aí, a gente viu já que raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3, tá? A raiz se anula, tá? Então, lembra disso, a raiz se anula. Quando você multiplica duas raízes iguais, tá? Elas se anulam. Então, vai ficar 3. Agora, a gente ainda pode simplificar isso aqui, né? Então, dividindo 900 pelo 3. 900 dividido por 3 é 300, raiz de 3, tá bom? Então, ó, a primeira parte a gente já achou. A gente sabe que x é igual a 300 raiz de 3, tá bom? Então, eu vou pôr aqui esse valor. Só porque eu vou ter que apagar lá para fazer outras partes, então é bom deixar aqui para a gente lembrar depois, tá? Agora, vamos para a segunda parte. Então, na segunda parte do exercício, a gente vai encontrar o valor de A, C, E, tá? Qual é o E? Nem tem E aqui. O E a gente vai colocar aqui, tá? Então, aqui a gente vai pôr o ponto E. E agora a gente vai encontrar o valor de A até E, tá bom? Então, assim, ó, o valor de A até D a gente tem agora, né? A gente chamou de X e a gente sabe que é isso aqui. O valor de D até E a gente não tem, então vamos chamar de Y, tá bom? Para diferenciar. Então agora a gente vai achar A, C, E. Tá confuso aqui, né? Eu vou levar para cá o que a gente vai achar, tá bom? Então vai ser isso aqui, ó. Você tem o triângulo. Então, ó, acompanha comigo. Ao ponto A, o ponto C e o ponto E, que a gente acabou de colocar ali, tá? Então, é esse triângulo que a gente vai fazer agora. É esse aqui, ó, tá? Daqui, da parte de baixo. Então, o que a gente tem de informação? A gente sabe que aqui vale 900, porque continua sendo a largura do rio. A gente sabe que tem um ângulo de 30 graus. E a gente vai encontrar o valor de A até E. Então, presta atenção aqui comigo, gente. Não se perca nessa parte, tá? Ele quer de A até E. Mas aqui a gente tem de A até D e de D até E, tá? Então, assim, ó, de A até D a gente sabe que é X. E isso a gente vai ter que somar com o valor de D até E, tá? Então, aqui complicou um pouquinho, né? Então, ó, volta. De A até D é X, de D até E é Y. Se a gente quer de A até E, que é o valor total, então a gente vai ter que somar X mais Y, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai achar o valor de X mais Y, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente tem o que aqui? A gente tem cateto oposto e cateto adjacente. Por quê? Porque aqui está o nosso ângulo reto e aqui está a hipotenusa, tá? Então, qual das funções usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, vamos lá. Tangente de 30 graus é igual. Cateto oposto é quanto? 900. Cateto adjacente é x mais y, tá? Então, tangente de 30. Tangente de 30 é quanto? É raiz de 3 sobre 3, certo? Igual 900 sobre x mais y, tá bom? Agora, o que a gente faz? Multiplica cruzado.
Então, vai ficar raiz de 3 vezes x mais y igual 900 vezes 3. Raiz de 3 vezes x mais y igual 2.700, tá? 900 vezes 3, 2.700. E agora, o que a gente faz com esse negócio? Então, assim, pessoal, da mesma forma que antes a gente isolou o x, aqui a gente vai ter que isolar o x mais y, tá? Para isolar ele, o que a gente faz? Passo raiz de 3 dividindo. Então, vai ficar x mais y igual 2.700 sobre raiz de 3. Tá, lembra o que eu falei antes? Quando tem uma raiz embaixo, tem que racionalizar. E para racionalizar, multiplica 2 vezes pela raiz, né? Em cima e embaixo. Tá, então, racionalizando aqui, vai ter x mais y igual 2.700 raiz de 3. E o que eu falei antes? Raiz de 3 vezes raiz de 3, anula as raízes, então fica 3. Aqui ainda dá para simplificar. Por quê? Porque dá para dividir o 2.700 por 3, que vai ficar 900 raiz de 3, beleza? Então, o que a gente acabou de descobrir aqui? Que x mais y é igual 900 raiz de 3, tá? E agora vamos para a última parte do exercício, tá acabando. Então, assim, o exercício ele pediu a distância entre B e C. Vocês concordam comigo que a distância entre B e C é a mesma distância entre D e E que a gente chamou de Y? Sim, né? Porque aqui tem a mesma distância. Então, o que a gente vai achar é o Y, tá bom? Então, que é a distância entre C e D, tá? Então, assim, a gente sabe que se a gente fizer o valor de x mais y menos o valor de x, a gente vai ter o y, certo? Porque, ó, se a gente tem x e aqui a gente vai tirar um x, vai sobrar só o y, tá bom? Então, agora vamos montar aqui. A gente tem o valor de x mais y e tem o valor de x também, né? Que a gente descobriu já. Então vamos lá. Qual é o valor de x mais y? X mais y é 900 raiz de 3. Menos. Qual é o valor de x? O valor de x é 300 raiz de 3, tá bom? E isso tudo vai ser igual a y, que é o que a gente quer. Então, assim, a raiz de 3 aqui permanece, tá? O que a gente vai fazer é mexer aqui no 900 e no 300, de uma forma bem simples. Se é menos, então 900 menos 300 é 600. Raiz de 3 permanece igual a y. Então, y é 600 raiz de 3, tá bom, pessoal? E isso equivale à resposta da letra E, tá? Sei que o exercício hoje foi um pouco complexo, mas eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Um abraço a todos e até mais!